Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Estamos aqui para o 5º encontro do És Tudo de Si. Hoje nós vamos mergulhar no texto Apologia da União entre as Pessoas, a única solução verdadeiramente eficaz para os problemas sociais e para a humanidade como um todo. Este é mais um dos textos que me tenho vindo a permitir transformar. Permitam-me aqui... Às vezes eu tenho que afastar o micro da boca para poder ampliar ou mexer ou desampliar. Este aqui é um dos textos dos quais eu me tenho permitido mexer ao longo de anos. Esta é a edição de junho de 2022. A versão que foi no Relatório Brasil, volume 2, tem lá estes textos no final, 3 ou 4 deles, e não é esta versão. Se vocês compararem, quem comprou o livro, se comparar no final com estes textos, os que foram publicados, verão que alguns deles estão bem diferentes mesmo. Eu também não fiquei assim, eu não estava à espera de fazer transformações tão grandes nestes textos, porque normalmente quando eu faço revisões neles, altero uma coisa ou outra, mas eu já não mexia neles, acho que há mais de um ano, talvez, ou mais, e quando fui mexer agora foi assim incrível, descobrir que a minha visão sobre algumas coisas está afinada de outra maneira, né? Com outra percepção. E então tem sido assim um trabalho muito interessante, esta linha. Não é algo que se faz todos os dias, que se consegue produzir todo o dia, não é? Porque eu também faço outras linhas de trabalho, mas tem sido assim uma viagem incrível. Eu neste momento estou trabalhando em 3 textos simultâneos dentro desta linha aqui. Confesso que talvez há umas 2 semanas que eu não olho para eles, né? Porque é uma questão também de inspiração. E eu tenho sentido o chamamento para tratar de assuntos mais materialistas, mais objetivos, né? Estes aqui acaba por ser trabalhar muito com a percepção. E vamos seguir, para não demorar mais. Então o texto começa: a união não é uma ideologia, é um sentimento. Isto aqui é uma base, assim, para se ter muita atenção a ela em relação a isso. Porque a união é um sentimento entre as pessoas. Nós já tivemos vendo em textos anteriores e encontros anteriores que o modelo civilizacional mais perfeito será aquele que nascerá do sentimento de união entre as pessoas, não de qualquer modelo escrito em papel, né? Ou seja, é um sistema civilizacional que nasce pelo apuramento, o afinamento das relações humanas. Normalmente quem escreve leis e cria todos os modelos sociais, culturais, civilizacionais, normalmente não consegue ter noção de todas as realidades que existem dentro de um país, por exemplo, como o Brasil, aqui gigante. Como é que um cara lá em Brasília, com um certo estilo de vida, vai conseguir entender a realidade de outros brasileiros, né? Que têm estilos de vida completamente diferentes? Então, talvez não funcione a imposição de modelos civilizacionais, até agora não tem estado a funcionar, na vida das pessoas, não é? Sem verdadeiramente a participação destas. Até aqui nós temos sido empurrados por um afunilamento no modelo civilizacional. Então, o que nós estamos aqui a estudar são formas de possibilidades de nós podermos criar uma civilização mais perfeita, que atenda mais ao que verdadeiramente somos e precisamos como seres humanos, não é? Então a união não é uma ideologia, é um sentimento, é uma premissa muito forte para nós estudarmos o desenvolvimento desta criação, não é? É um desenvolvimento, uma criação civilizacional, mas também pessoal, de percepção pessoal, porque essa civilização só vai surgir e só se manifesta, ela surge, ela manifesta-se cada vez que nós nos manifestamos com outro nível de consciência e com sentimento de união, né? Este estudo não é sobre a construção de mais um modelo civilizacional perfeito, e sim sobre as relações humanas que fazem um sistema social
funcionar de forma mais perfeita, com mais justiça, paz, amor, sabedoria e em equilíbrio com a natureza, que é essencial. Como a união não é uma ideologia, nem um modelo social, não é uma utopia, nem um dogma. Isso é algo assim para se ter muito em consideração. A união não é uma ideologia, nem um modelo social ou civilizacional. Não é uma utopia, nem um dogma. Isto é muito bom apontar isto, deixar isto assim bem explícito, para não se confundir o sentimento de união com qualquer coisa que anda circulando, para dividir as pessoas. Porque as ideologias e todos esses dogmas que são criados na cabeça das pessoas, o que é que têm feito? Desunido. E isso não tem funcionado. Está aqui, na cara da gente, que isso não está funcionando. Uma coisa é estudar modelos sociais, ou seja, estudar partes da máquina social ou a máquina social como um todo. Outra coisa é estudar o tipo de sentimento que predomina nas relações humanas que fazem tais modelos sociais funcionar. Ou seja, é partir de um princípio diferente do que se costuma olhar. São modelos sociais, civilizacionais, criados a partir do relacionamento das pessoas. O que gera o bom funcionamento dos modelos sociais não são os modelos em si, mas a forma como as pessoas se relacionam dentro desses modelos. O sentimento que existe entre e em cada indivíduo, quando estes se relacionam, é que faz com que os modelos sociais sejam mais ou menos justos, pacíficos, sábios e amorosos. Havendo união entre as pessoas, todos os problemas são superados com soluções boas para todos. E isto não é utopia. E aqui surge uma questão, uma problemática até, que é como se desperta o sentimento de união. Principalmente dentro das pessoas que nem sequer estão para aí viradas, né? Nem sequer pensam nisso. Como? Como fazer isso? Então, não é uma utopia. Isto aqui não é uma utopia. O que nós estamos dizendo aqui, que havendo união entre as pessoas, todos os problemas praticamente são superados com soluções boas para todos. Mas isso quando existe união entre as pessoas. Em todas as pessoas envolvidas. Quando não existe esse sentimento de união, é para ver que se ninguém fica a perder naquele movimento que se está fazendo ali. A união entre as pessoas é a única solução realmente viável e eficaz para os problemas da humanidade. E aqui não há dogmatismo. Procurar desmentir com a inteligência dos argumentos e a honestidade intelectual a afirmação de que a união é a única solução realmente viável e eficaz para os problemas da humanidade é descobri-la verdadeira. O surgimento de uma civilização mais justa e mais pacífica só acontecerá com a união das pessoas. E, mais uma vez, isto não é utopia. Dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a polarizações ideológicas é anular a possibilidade de acontecer união entre as pessoas. Se realmente está querendo dedicar a sua vida à construção de uma sociedade mais justa, mais pacífica, é na união que deve focar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento. E é a partir daqui, quando se começa a tomar consciência de que para haver uma real mudança na sociedade precisa haver uma real mudança no indivíduo, que não existem aqui, não adianta estar a apontar culpados. Porque todos os culpados vão deixar de existir havendo uma mudança no interior de cada um de nós. Mas como é que um corrupto, um político corrupto ou um criminoso vai despertar o sentimento de união? E isso é que é o grande desafio de todo este pensamento ao qual nós ousamos tocar. Como despertar o sentimento de união nas pessoas. Nós dedicarmos o nosso tempo, como aqui está escrito, dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a polarizações ideológicas é anular a possibilidade de acontecer união entre as pessoas. Então, para nós focarmos a nossa vida na união, precisa haver uma transformação em nós mesmos. Quem está pronto para fazer isso? Quem está querendo? Isso é assim, quando eu comecei a mergulhar dentro destas percepções, eu comecei a compreender o quão longe nós estamos de viver uma sociedade mais pacífica, mais amorosa, mais saudável, mais justa.
Eu comecei a ver, uau, isto está muito longe. Porque como é que as pessoas vão despertar a união? Se sente o chamamento para participar da obra maior, é na união que deve focar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento. Quem está pronto para fazer isso? Dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a polarizações ideológicas é incentivar, fortalecer e praticar a desunião. Ora, em tempos como o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que são tempos eleitorais, isto aqui é um choque para uma realidade de muita gente. Porque é exatamente o contrário do que estão fazendo, ou diferente do que estão fazendo. Que estão focados em polarizações ideológicas e partidárias e defensores de políticos. E aqui o que é proposto é dedicar-se, quer realmente uma sociedade melhor, um Brasil melhor, é dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a polarizações ideológicas, não vai dar certo. Se quer um Brasil melhor, vai ter que dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a pensar sobre a união, a trabalhar, a incentivar, a fortalecer, a praticar a união. É a partir daí que começa a quantidade de pessoas a não querer ouvir isto. Por isso é que estes vídeos têm tão poucas visualizações, porque não é para aí que a maior parte está querendo ir. A maior parte está querendo fazer descodificações da geopolítica mundial, querem entender onde é que está a problemática, a questão financeira, a questão das instituições globalistas, do sanitarismo, mas não há um olhar para nós mesmos. Como é que eu estou usando os meus dias? Para fazer o quê? A problemática está aí, no mundo todo. E eu estou fazendo o quê? É a partir daí, quando nós começamos a fazer voltar a nossa atenção para onde a solução está realmente residindo, porque eu não posso mudar o comportamento de ninguém, a não ser que eu vá intimidar essa pessoa, manipulá-la ou ameaçá-la de algum jeito para ela mudar o comportamento, eu vou ter que olhar para onde está a solução, que é onde eu posso agir, que é em mim mesmo. E a partir daí, o que é que eu posso fazer para auxiliar outras pessoas a desabrochar, começar a desabrochar esse sentimento, para nós entendermos onde é que está a verdadeira raiz do problema. A solução está onde o problema está, que é em nós mesmos. A desunião jamais criará uma sociedade mais justa e mais pacífica. A desunião desagua sempre em conflitos, confrontos e guerra. Dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a polarizações ideológicas é criar um futuro de conflitos, confrontos e guerra. É isso que a maior parte das pessoas está fazendo ao apoiar políticos, partidos, ideologias, países, líderes, religiões até. Isto é lógico, isto é óbvio. Não adianta dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a ideologias, apologias, forças e movimentos de polarização, acreditando que mais adiante é a paz e a justiça que será encontrada. Porque se a pessoa está a dedicar o seu tempo, a sua energia, o seu pensamento a ideologias, apologias, forças e movimentos de polarização, o que ela está fazendo é trabalhando para dividir ainda mais as pessoas. Dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a polarizações ideológicas é criar um futuro de conflitos, confrontos e guerra. Se são a paz e a justiça que deseja, é a união que deve dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento. Mas se busca os conflitos, os confrontos e a guerra, então a melhor opção é dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a ideologias, apologias, forças e movimentos de polarização. É aqui que a escolha está sendo feita. É aqui que eu coloco a pessoa nessa bifurcação. Se são a paz e a justiça que deseja, é a união que deve dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento. E a união começa dentro de nós, em nós e ao nosso redor. Como é que isso se faz? Como é que se faz isso? Não é? Mas se busca os conflitos, os confrontos e a guerra, então a melhor opção é dedicar o seu tempo, a sua energia, o seu pensamento a ideologias, apologias, forças e movimentos de polarização. A união entre as pessoas não pode ser vista nem praticada como uma ideologia ou um modelo civilizacional, porque a união é um sentimento. Se a união for vista ou praticada como uma ideologia, já não é união. Modelos civilizacionais mais justos e mais pacíficos nascem da união entre as pessoas e não vice-versa.
Ou seja, a união entre as pessoas não nasce de sistemas sociais, de modelos civilizacionais ou de ideologias de qualquer ordem. Isto é algo que deve ser entendido profundamente. A ideia de união precisa ser semeada na mente das pessoas para poder ser compreendida como certa, florescer como sentimento e frutificar como prática. A união não se impõe, a união conscientiza-se. E o que nós estamos vendo são modelos civilizacionais, mecanismos sociais sendo impostos nas pessoas. Impostos. O nome já está dizendo, impostos. É isso que as pessoas estão sempre pagando. E os comportamentos sociais, de movimento social, dentro desses mecanismos, é uma imposição, porque as pessoas não estão decidindo se querem isso ou não na vida delas. A maior parte dos mecanismos que estão sendo instaurados dentro da sociedade brasileira e do mundo são mecanismos alienígenas à vida das pessoas. Surgem coisas na vida das pessoas sem que elas peçam que isso apareça na vida delas. E a maior parte disso é feito pelo Estado e por corporações. A união não se impõe, a união conscientiza-se. E aí a união manifesta-se. Não tem como estar a manifestar união, porque essas... Reparem que a palavra união é usada dentro do contexto governamental. É a união, né? A união dos três poderes, né? Eles falam em união, mas aquilo não é união. Estão chamando de união uma coisa que não é. A união difere de todos os sistemas ideológicos nisto. A união não se impõe, a união conscientiza-se. A união das pessoas é o equilíbrio entre o que deve e não deve ser praticado. Quando se considera, se respeita, se consagra a identidade natural de todos os envolvidos. Quando existe a união em um povo, paz e amor se manifestam e os sistemas de governança não têm qualquer razão de existir. Quando existe verdadeiramente união em um povo, a identidade natural das pessoas é identificada pelo sentimento da união. Ora, com isto, é mais do que óbvio que, presentemente, a maior parte das pessoas ainda não está preparada para viver a união, porque a união é fruto da união. Esta ideia semente que é união não tem vindo a ser eficazmente semeada nas pessoas. Como esta ideia semente que é a união não tem vindo a ser eficazmente semeada nas pessoas, a maior parte ainda não está preparada para viver em união. E não é por acaso que esta palavra é tão repetida neste texto. Por isso é tão importante que alguns de nós dediquem o seu tempo, a sua energia, o seu pensamento a semear a ideia da união nas pessoas e em nós mesmos. Se ninguém dedicar o seu tempo e a sua energia e o seu pensamento a semear a ideia da união nas pessoas e em nós mesmos, a ideia de união desaparece do meio do povo, volta a refugiar-se nas antigas e verdadeiras escolas de mistérios e as trevas voltam a instaurar-se na terra. Viver em união é viver em liberdade consciente. Quando as pessoas não sentem a união, não a compreendem em sua consciência e não a sabem viver como liberdade. Considerando o nível dos princípios, da consciência e dos valores da atual humanidade, a liberdade apenas serviria para que muitas pessoas violassem a liberdade de outras pessoas. Considerando os programas de controle mental que polarizam ideológica e perceptivamente a sociedade e as pessoas, a liberdade apenas serviria para que muitas pessoas violassem a liberdade de outras pessoas. Considerando as engenharias sociais de que a população é alvo, a liberdade apenas serviria para que muitas pessoas violassem a liberdade de outras pessoas. Por isso é que, perante o cenário sociopolítico atual, é urgentíssimo que existam cada vez mais pessoas dedicando o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a semear a ideia de união nas pessoas e em nós mesmos, para que todos nós possamos examinar, sentir, experimentar e, mais adiante, viver a solução que é a união. Observemos as ideologias, as apologias, as forças e os movimentos polarizantes de ordem política, religiosa, científica e social e veremos que todos eles apenas alimentam o conflito, o confronto e a guerra. Todos aqueles que sinceramente fizerem esta análise descobrirão que sempre foi assim desde que há memória. As polarizações ideológicas são a maior fonte de discórdia entre os povos, dividindo nações, cidades e famílias. Jamais as soluções, as ideias e as doutrinas apresentadas pelas polarizações ideológicas foram duradouras e eficazes devido ao sentimento que as anima. A prática polarizações ideológicas sempre origina conflito, confronto e guerra.
e toda a ordem de sentimentos não positivos de retaliação e vingança. É uma bola de neve sem fim que se estende até aos dias de hoje. Perante o cenário sociopolítico atual, em que as diferenças humanas estão sendo cada vez mais motivo de conflito, confronto e guerra, surge novamente a urgência de haverem cada vez mais pessoas dedicando o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a semear a ideia de união nas pessoas e em nós mesmos. A ideia semente da união como solução para todos os conflitos. A maior parte das pessoas nunca pensou na união ou jamais pensou na união como solução para a humanidade. Algumas tentativas de modelos civilizacionais têm vindo a ser feitas, como a monarquia, o comunismo, a democracia, a república, repeti ali a democracia, por exemplo, sem grande sucesso. Mas por que estes modelos não conseguem criar uma sociedade mais justa e mais pacífica? Porque não estão fundamentados no sentimento da união entre as pessoas, mas na submissão ou exclusão de todos aqueles que não concordam com tais modelos. O estudo da união entre as pessoas revela que soluções simples para todos os conflitos humanos sempre estiveram disponíveis e bem próximas de ser vividas, e que é muito mais fácil do que se imagina transcender antigos problemas humanos. A união entre as pessoas não pode ser vista nem praticada como uma ideologia ou um modelo civilizacional, porque a união é um sentimento. É bom que tal ideia seja semeada na mente das pessoas para poder ser compreendida como certa, florescer como sentimento e frutificar como prática. A união não se impõe, a união conscientiza-se. A união entre as pessoas é a expressão da paz, da justiça, da sabedoria e do amor. O que busca um polo ideológico? Outros polos ideológicos sobre os quais prevalecer, destruindo-os ou assimilando-os pela transformação destes nele mesmo. Na prática da união entre as pessoas, apesar de ser a única solução verdadeiramente eficaz para os problemas sociais e para a humanidade como um todo, encontramos a maior dificuldade quando procuramos semear esta ideia nas pessoas e em nós mesmos. Encontramos a maior dificuldade quando procuramos praticar a união entre as pessoas, porque as ideologias, apologias, forças e movimentos polarizantes não querem que a união entre as pessoas aconteça. Acontecer a união entre as pessoas é acabar com as polarizações ideológicas. E isso, as ideologias, apologias, forças e movimentos polarizantes não querem que aconteça. Deparamos então com a ironia da união ser confundida como uma polarização adversária por parte de todas as ideologias, apologias, forças e movimentos polarizantes. E vale a pena repetir esta parte depois de uma leitura direta. Deparamos com a ironia da união ser confundida como uma polarização. Olhem bem até onde é que vai o pensamento distorcido da sociedade atual ou da sociedade humana na Terra desde há quanto tempo, não é? A união não tem polarização. O contrário de união não é desunião. A desunião é todas as partes que a constituem umas contra as outras. Agora, a união é única em si. Não dá para dividir. A união não se divide em duas. Duas uniões. Não existe isso. Só existe uma união. O oposto não é desunião. O oposto está na desunião entre as partes que a constituem. Mas muita gente acha que a união é uma polarização. E, em certo sentido, acaba por ser, porque se a pessoa está defendendo ideologias, partidarismos, a união vai contra aquilo que ela está defendendo. Observamos, no entanto, que depois de semeada a ideia de união entre as pessoas, o florescimento e a frutificação são inevitáveis, apenas dependendo do tempo. Facilita imenso ter pessoas com quem praticar a união. Todos temos imenso a aprender e a mudar. Por isso, é tão importante que alguns de nós dediquem o seu tempo, a sua energia, o seu pensamento a semear a ideia de união nas pessoas e em nós mesmos. Quanto mais a ideia circular for conversada, lida ou escrita, mais forte se torna. É preciso que tal ideia seja semeada na mente das pessoas para poder ser compreendida como certa, florescer como sentimento e frutificar como prática.
A união não se impõe, a união conscientiza-se. É notório o surgimento de processos mentais que buscam impedir o indivíduo de compreender profundamente a ideia e o sentimento de união. Vou repetir. É notório o surgimento de processos mentais que buscam impedir o indivíduo de compreender profundamente a ideia e o sentimento de união. É notório o surgimento de processos mentais que buscam impedir o indivíduo de dedicar o seu tempo, a sua energia, o seu pensamento a semear a ideia de união nas pessoas e em nós mesmos. Complexas questões relacionadas com, por exemplo, a violência, a segurança, a economia, as diferenças religiosas ou antigos ressentimentos entre povos surgem inicialmente na mente dos indivíduos que começam a pensar na ideia da união. O próprio princípio de união resolve todas estas questões quando ambas as partes se permitem a por ele serem orientadas. Isto não é utopia nem dogmatismo. Os conflitos não se resolvem porque não nasce sentimento de união nas pessoas. E as mentes mais complexas que não confundam isto com comunismo. Porque a propriedade privada e a livre iniciativa é um direito de cada ser humano. O despertar do sentimento de união em cada pessoa, nos povos e nos países, é o fim do sistema de governança. Ou não. Hoje eu já acrescento aqui ou não. Hoje eu já colocaria esta frase assim, e vou colocar, depois eu vou alterá-la. O despertar do sentimento de união em cada pessoa, nos povos e nos países, possibilita as pessoas escolherem se querem ou não ter um sistema de governança. Porque hoje não existe essa possibilidade de escolha. A pessoa tem que alinhar com as coisas, com o sistema, e o sistema chega e bate à porta e impõe as suas coisas, e se a pessoa não aceitar, está sujeito a receber algumas consequências. Então hoje eu já coloco esta frase aqui de forma diferente. O despertar do sentimento de união em cada pessoa, nos povos e nos países, possibilita a escolha de viver ou não sob um sistema de governança. Os detalhes que envolvem todo o processo social, desde aqui onde estamos até à união, se forem estudados com sentimento de união, todos serão facilmente resolvidos. Se em alguma parte do caminho o sentimento de desunião surgir, ou seja, alguma polarização ideológica se manifestar, não mais estaremos caminhando na direção da união. Se sonhamos com um mundo mais justo e mais pacífico, a união é o único caminho a seguir. E isto não é dogmático. Nem aqui existe utopia, mas verdade. Unidos conseguiremos. Agora, só precisamos que existam cada vez mais pessoas dedicando o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a semear a ideia de união nas pessoas e em nós mesmos. Unidos, conseguimos. Então, dou por encerrada aqui a leitura. Os micros estão em aberto. Quem quiser participar, só se manifestar. Daniel, aproveitando que nós estamos falando aí sobre união, conta um pouquinho mais sobre a tua experiência lá naquela comunidade. Como que aquela comunidade se formou? Quanto tempo eles estão lá? Sander, quando você me perguntou isso, eu não soube muito bem qual é a comunidade que você está se referindo. Eu acho que é uma comunidade onde eu estive fazendo alguns movimentos, né, com ela, a nível fiz algumas palestras lá, comecei a incentivar o povo para se unir, organizar e começaram a acontecer umas coisas na comunidade. É isso aí que você está falando? Não, Daniel, aquela comunidade que tu foi, que tu teve que subir de... Ah, você está querendo que eu fale da comunidade onde eu estive vivenciando a abundância, é isso aí? Isso mesmo. Ah, bom, assim,
eu salvaguardei um pouquinho assim, a identidade do lugar, porque eu vi que a comunidade é assim uma comunidade relativamente discreta e que não estão assim muito abrindo espaço assim para pessoas novas irem para lá comprar terrenos e morar, né? Então eu quando falei sobre isso, né? Eu não revelei assim onde é que era. Só falei que é aqui no Ceará, né? Mas é muito interessante porque nós vamos andando, saindo da cidade, né, de Fortaleza. Fortaleza é muito grande. Ela tem, acho que já passa dos 4 milhões de habitantes, nos últimos valores que eu vi, acho que foi isso que eu vi. E nós saímos por um lado de Fortaleza, onde era uma planície muito grande, assim. E então andámos vários quilómetros naquela planície, muita natureza, assim, um pouco mais seco, digamos assim, porque também tinha muita construção de beira de estrada, né? Ainda, mas dava para ver que havia muito terreno por ali. Mas quando nós começámos a chegar mais perto da serra, é muito interessante porque como nós vamos numa planície, ao aproximarmos da serra, existe assim toda uma paisagem começando a se apresentar, né? E a partir dali foi a manifestação da abundância em vários níveis, né? Porque nós começámos a subir a serra e a água, muita água, nunca secou. As pessoas lá dizem que nunca parou de correr água naquele rio. E é muita água. Nós estivemos tomando banho, tem cascatas e tudo lá. E nós subimos a serra, eu fiquei alguns dias lá, subimos a serra a pé e é comida por todo lugar. Aquilo ali é assim, tem muita fruta por lá, coisas inesperadas, como por exemplo nós que aquilo é uma estrada, né? A gente vai subindo a serra e depois saímos da estrada e vamos para as cascatas e para partes do rio, né? E nós saímos da estrada e de repente encontramos toda uma plantação de gengibre ali, selvagem. A gente começámos a olhar, foi uma coisa assim muito interessante, né? E tem muita fruta de vários tipos. Tem plantação, pessoas plantando arroz. Eu estive falando com um senhor que só ele plantou 700 quilos, conseguiu ter 700 quilos de arroz. É muito arroz para uma pessoa só plantando, não é? E o potencial ali é tão grande que estavam sempre vindo coisas para nós. Lembra aí, Leila, assim, mais, o que é que veio assim de fruta, né? Veio tangerina, tinha muita tangerina boa, pequenina. Mais que tinha tanta coisa, não era? Tinha coco, muito coco também, que a gente acabou por comer lá. Tinha, assim, de repente começou a mandar um branco. Tinha feijão, muito feijão que também tinha. Nós compramos arroz da terra. Arroz da terra, exatamente, que foi desse senhor que ele planta. Foi assim, olha, sei que a gente lá estava sempre com comida e ainda chegámos aqui com um bocado de coisa para comer também, porque trouxemos, né? E é um lugar assim que é incrível. E tem, por exemplo, eles caçam lá, eles caçam animais desde sempre. Não é uma coisa que se diga, está havendo um impacto ambiental. Não, eles caçam ali desde sempre, os animais continuam a existir ali. Ou seja, eles fazem isso, por exemplo, com um pássaro pequeno que tem lá, que eles têm costume comer. Milho, olha, lembrei-me agora, tinha muito milho lá também. E tu está esquecendo do principal, muitos pés de bananeira. Isso, a banana, é isso. Como é que eu esqueci da banana? Muitos pés de bananeira e cada bananeira tinha um cacho de bananas. Era uma coisa assim incrível. Era assim, era muita comida por todo lugar. Pois é, como é que eu fui esquecer as bananas? Era banana, a mesa da cozinha lá da casa onde nós ficámos, que era uma pessoa amiga, a mesa da cozinha era um monte de bananas, assim, e ainda tinha lá um bocado verde, muito verde, que foi essas que nós trouxemos, que não amadureceu a tempo, né? E foi interessante, nós comprámos arroz relativamente barato, né? E orgânico, né? Biológico ali. Não conseguimos trazer tudo. Saiu em torno
Não, não era, a garrafa era 5 reais. A garrafa é em torno de 2 litros. De 2,5 mais ou menos, né? 2,5. Até dá mais de 2 litros, né? E quanto é que era a garrafa? 10. Era 10. Não, é menos de 5 reais. Até menos de 5 reais. Foi menos de 5 reais. E tinha leite de vaca, mesmo leite de vaca. Ora, eu não bebia leite de vaca há muito tempo, porque eu não posso, assim, essas coisas que andam aí. Quando eu não tinha tanto cuidado com a alimentação, os laticínios começaram a fazer mal, né? Aí eu tive que deixar de comer esse tipo de coisas, assim, que contêm leite. Mas lá, eu sabia que o leite não me faz mal, não. O que me faz mal são os compostos químicos. Graças aqui ao bom universo, bom Deus, que eu tenho alergia às coisas que não prestam. Isso foi interessante. Aí veio leite, eu bebi um bocado de leite lá. Foi não? Assim, sei lá, de uma vez, eu acho que eu bebi para uns 600 ml. De uma vez, não senti nada. Senti foi força. E detalhe, sim. A água lá muito boa. Muito boa. E eu fui para lá ainda com alguma fragilidade de saúde, né? Assim, a nível das costas, porque ainda não estou bom, mas estou muito melhor, estou numa fase muito boa de recuperação. E lá foi incrível. Eu cheguei lá um pouquinho assim mais sensível, observando, assim, porque era a primeira vez que eu ia fazer, depois de toda a situação que eu vivenciei, era a primeira vez que ia fazer um esforço assim um pouco maior, sair da minha zona de conforto, né? Ainda por cima ir para uma serra assim, e depois subir a serra. Olha, eu caminhei muito, muito. Eu já tinha caminhado, né? Quando o João da Taí esteve aqui, nós depois contabilizámos, eu já tinha andado quase uns 6 quilómetros na praia, né? Mas ali era diferente, ali era serra e era subir. Chegávamos ao final do dia com dor nas pernas, mas a energia daquela serra tem uma energia de cura. É uma coisa assim incrível, a gente sente assim, há uma coisa qualquer assim incrível. É a manifestação da abundância, mas existe qualquer coisa ali. E aquelas pessoas que moram ali, elas têm noção mais ou menos do que está ali, né? Eu vi que eles já perderam algumas coisas assim, valores naturais, né? De valorizar mesmo o que tem ali. Apesar de as pessoas trabalham, eu vi jovens assim com 20 e tal anos estar a trabalhar ali com os produtos dali, a encaixotar banana e para levar para descer a serra e levar para a cidade que é uma cidade maior, assim, no sopé da serra. Havia um bocado de jovem trabalhando lá com isso, né? Mas, assim, foi uma coisa incrível, né? Não tem nem assim muito como descrever, né, não? Porque era aquelas coisas que nós sentimos, né? Quando chegamos, vamos sentindo assim aos poucos. Eu fui assim me apercebendo aos poucos e de repente eu estava dentro daquele ambiente, né? E depois foi sair, sim. E uma das coisas assim mais gostosas que eu senti é que quando a gente chegou lá na casa, a gente o tempo todo escutava o som da cachoeira, né? Da água correndo, aquele som da água, né? Aquele barulhinho da água tão maravilhoso. Era incrível dormir e acordar ao som de uma cachoeira, muito bom. Porque toda a estrada, ela sobe ao lado daquele rio, né? E o rio vai descendo assim cascatas pelas rochas e tudo. Uma grande parte dele é descendo por rochas. E então construíram a comunidade ali ao lado do rio, né? Tem até alguns espaços, digamos assim, turísticos, porque recebem, né? Recebem pessoas de fora, claro. Né? Mas é pouco o que recebem. E tem alguns lá que nós vamos lá e ficamos com os pés dentro d'água. Estamos na mesa a consumir, temos os pés dentro d'água do rio. Né? Assim, no Brasil deve existir muitos lugares bonitos, com certeza existem, mas ali foi um assim que eu vivenciei há relativamente pouco tempo e que me inspirou a escrever os textos também sobre abundância, que eu já estava pensando sobre isso e ali foi assim, foi uma sincronia, não é? Uma sincronia muito grande entre o que eu estava fazendo e trazendo, e de repente passam uns dias ali e aquilo trouxe assim muita coisa para eu trazer aqui para o trabalho. E foi depois de eu vir da Serra que inaugurei o espaço Estudo de Si, né, que nós hoje estamos aqui fazendo o estudo. Né? Então, foi uma boa, Sandra, você lembrar disso, porque existe essa ligação direta com este trabalho.
desse espaço aí, e eu ainda não tinha falado sobre isso aqui nos estudos, nos encontros do Estudo de Si, e foi assim muito legal você lembrar disso, para poder trazer essa informação, de qual uma das grandes fontes de inspiração, né, para todo este trabalho aqui. É porque eu pensei que estivesse falando também de uma outra experiência que eu tive, onde eu também tive trabalhando a união, onde eu trabalhei a união entre as pessoas da comunidade e cheguei a fazer alguns desenvolvimentos lá, mas isso aí foi outro momento. Se alguém mais quiser participar, esteja à vontade. Bom, amigos, e não... Opa! Daniel, e tu sabe um pouquinho sobre a história deles, assim, como que eles se formaram, se eles estão lá desde que eles se dão por conta, ou se em algum momento eles resolveram formar essa comunidade? Olha, eles são muito reservados. Eu falei assim, eles dizem que já estão lá há algum tempo, né, de gerações, mas eu não consegui muita informação, não. Não consegui, não. Assim, nesses aspectos, assim, por isso é que eu não revelei o lugar onde é. Porque eles não revelam muita coisa, não. Assim, nós até andámos perguntando quanto é que era um terreno por lá e tudo, aí eles simplesmente fecham-se, não falam nada, mudam de conversa. Assim que a gente fica assim, olha, eu não estou querendo mesmo ninguém aqui, né? É uma coisa assim engraçada. Por isso é que eu tenho vindo também a preservar a identidade do lugar, né, em respeito a isso. Né? Bom, então, não havendo mais manifestações, eu só tenho a agradecer a vossa presença, as vossas participações e que possamos continuar com saúde física, mental, psicológica, emocional, em todos os níveis, caminhando para a saúde perfeita, seja lá o que isso for, e procuremos ser felizes. Muito grato, amigos, e até a próxima!